bem mais caro. Muito mais caro, É. né? Exatamente. Bom, seguir? Vamos lá. Bom, então, quais são os desafios que a gente encontra no campo, né? No campo e na hora de fazer uma medição de isolação, né? Se a gente vai medir a isolação, que é uma resistência, a gente vai apelar para a lei de Ohm, né? Que é a tensão sobre a corrente. Então, para isso, a gente tem que fazer circular uma corrente através de uma imposição de uma tensão para poder pegar o valor de resistência que nos interessa e poder avaliar isso. Acontece que esses equipamentos que trabalham em média e alta tensão, para não ter correntes de fuga elevada, tem que ter uma isolação altíssima. Então, por exemplo, aqui na primeira caixa, a gente tem um exemplo de 1 teraohm. Então, se eu aplicar uma tensão de 10 kV, num isolamento de 1 teraohm, eu vou ter apenas 10 nanoamperes de corrente. Isso é uma corrente minúscula, né? É quase nada. Aí a gente vai trabalhar com essa próxima caixa que está no slide, que é o ambiente com forte interferência, né? A gente numa subestação ou embaixo de uma linha de transmissão, dentro de uma indústria, qualquer um desses ambientes são pesadíssimos para atrapalhar na hora de medir. A gente está falando de 10 nano, qualquer campo eletromagnético perto vai induzir uma corrente maior do que essa nos cabos, né? Ou no mínimo comparável nos cabos, nos motores, no que seja que a gente estiver medindo, né? Então, isso é que justifica, né, essa variação de corrente, a necessidade da gente ter vários tipos de megômetros, né? Então, se a gente fala de um equipamento de baixa tensão, um motor de 380 volts aí, ele não precisa de um isolamento tão grande. Então, ele vai permitir uma circulação de corrente maior do que os 10 nanoamperes. Por exemplo, miliamperes, né? Que já é um exagero também, falar miliamperes é bastante coisa. Mas aí com um megômetro de mais baixa tensão, como 1000 volts, 500 volts, eu já consigo fazer circular uma corrente adequada para a eletrônica que existe poder medir. Por outro lado, se eu vou trabalhar com um TP, né? Esses dias aí que eu tive com o Hilton, a gente até avaliou o caso de um TP novo que tem aí, que é selado no epóxi, resina epóxi, para fazer circular 1 nanoampere ali de corrente, não vai, tem que pôr muita tensão. Uhum. Por isso a gente tem megômetros que partem de 500 volts até 15 kV, 20 kV, às vezes. Megabrás chega a ter megômetro de 20 kV analógico, né? Uhum. No digitais vão até 15 kV. Boa, perfeito. Bom, e o que isso tem de grave também? O fato da corrente ser tão baixa. Ahn, uma pequena sujeira, uma contaminação superficial, uma umidade, um campo elétrico próximo já vai gerar uma corrente parasita indesejável que atrapalha o nosso diagnóstico no momento de fazer a medição. Por isso a gente tem que contar com esses recursos como o cabo guard e outras ferramentas que estão disponíveis aí nos megômetros, né? De Uhum. mais modernidade. Bom, então, quais são os desafios que a gente comentou? Correntes parasitas, qualquer corrente superficial, corrente que trafegue pelo ar em alguma a umidade, por proximidade, acoplamento capacitivo. A gente tem a indução eletromagnética, que vai fazer circular correntes que a gente não quer presente no nosso isolamento. Correntes superficiais também, né, por contaminação. E isso como efeito, que é um efeito mais grave que a gente pode ter, são falsas reprovações, né? Por um lado, a gente não quer que o equipamento exploda e deixe de funcionar, deixe de atender. Mas também é muito caro tomar uma decisão precipitada. Você tirar um ativo desse porte de operação antes do momento adequado pode te gerar prejuízo também. A gente também quer evitar isso. Então, um bom diagnóstico vai levar você a usar o máximo possível do ativo. Exato, Evitar a falsa reprovação é muito importante. exato. A gente vai ver aqui, né, que o guard, cara, ele vai fazer leituras, né, que vão diferir muito sem o guard, né?
Já adiantando para você, gente, que tá caindo um pé d'água aqui. Então, se cair a live, não assusta, não sai da live, tá? A gente vai voltar, relaxa. Então tá, correntes parasitas, gente, basicamente são correntes que aparecerão dependendo da configuração mecânica do equipamento. A gente vai entender isso. Correntes superficiais é o seguinte, quando a gente aplicou tensão, por exemplo, entre esse ponto superior e o ponto inferior, eu tenho corrente por fora também, na superfície do instrumento. Então, se tiver muito sujo, região de maresia e etc., pode predominantemente gerar uma parte condutiva aqui, né, que consequentemente vai prejudicar o nosso isolamento. Só que não é o isolamento de dentro, é a parte superficial que está conduzindo e está trazendo para a gente leituras inadequadas. Indução eletromagnética não precisa nem de falar. Estamos ali numa subestação ligada, né? Tem lá 138 kV, 230, naturalmente vai induzir e pode afetar os nossos ensaios. Um dos motivos da gente ter que ter equipamento talvez de tensões maiores, né, Ricardo? Para que essas induções não afetem nas nossas medições. E tudo isso podem levar a falsas reprovações. E a gente tem que tomar cuidado. E o guard vai ajudar a gente nessas coisas todas, tá? Beleza, Ricardo. Exatamente. Aí vamos apresentar o